Oi, professor, tudo bem? Oi, professora. Ai, Prazer. que saudade, professor. Faz tempo que eu não lhe vejo. Você sabe que a gente só se encontrou uma vez, mas foi marcante para mim. Você Ah, sabe para que mim também. Foi trocada, não foi? foi, professor. Você sabe que você fez uma palestra que eu chorei. Você vê, né? Professor, Uma coisa que tem que ser bom, a gente faz as pessoas chorarem, Patrícia. mas não é isso. Mas como você é profundo, como você foi sincero. Nós estávamos num momento muito crítico com o direito do trabalho e você falou de uma tão verdadeiro aquilo. E eu estava tão sensível com isso, tanto que depois essas lives que eu tenho feito foi para a gente revigorar o direito do trabalho, né? E o STF, Uhum. cada hora, tira um pouco a competência nossa, né, professor? Que difícil que E, nós estamos vivendo. Que momento é esse? Mas assim, nós estamos já com muito vigor, né? De novo. eu penso que sim. Algumas pessoas perguntavam para mim, eu venho do direito do trabalho, depois eu juntei o direito previdenciário com o direito do trabalho, e as pessoas sempre perguntaram para mim, quando houveram reformas trabalhistas e previdenciárias, se o direito do trabalho e o direito previdenciário ia acabar, a advocacia trabalhista, a advocacia previdenciária ia acabar. Eu sempre disse que claro que não, porque é Lógico. no momento de crise, nos momentos em que nós enfrentamos as questões relacionadas aos direitos sociais fundamentais, é que esses direitos se fortalecem, né? Então, assim, eu não tenho medo de dizer, com certeza, que, embora as reformas tenham trazido, eh, ainda mais no que diz respeito ao direito material, questões importantes e que influenciam o dia a dia das pessoas, que o direito trabalhista e o direito previdenciário saem muito fortalecidos por conta do debate que nós fazemos. Isso. Professor, nós precisamos dar um abraço na nossa amiga Ivani Bramante, que está nos prestigiando. Que ela gosta muito. Ela diz que nós dois somos amigos dela de letras, que ela adora você e escreveu aqui, professor. A Ivani é uma querida, é alguém que fala com muita propriedade dos direitos Muito, sociais. muito, muito. Ela é minha convidada cativa, professor. Eu também. Boa noite, Apolinário. Gente, mas o pessoal está aqui fervendo, que esse tema, poucas pessoas falam sobre ele, né? E, professor, eu vou atender um pedido da professora Ivani. Porque eu comecei essas lives, na verdade, essas lives, o escopo dela é o passo a passo. É explicar como faz, sabe? Até onde chegar. E aí ela disse que isso não pode ficar em live, que nós vamos ter que fazer um manual. Uai, estamos juntos então. Você aceita o desafio, professor? Claro que Ai, que sim. feliz! A democratização da informação para o professor é algo que tem que ser natural e importante, porque a informação, ela bem esclarecida, orientada, ela transforma em conhecimento, né, Patrícia? E eu Isso. acho que o papel nosso é o papel de difundir, de orientar, de ajudar, de dar caminhos, né? E eu estou dentro, claro que estou dentro, e ainda mais quando vem da Ivani, aí estou dentro mesmo. E ela que fez a primeira live comigo, ela fez a live da inicial, né? Depois ela fez da prova no dano moral. Eu já fiz. Eu comecei da inicial, professor, e pensei até rescisória. Eu acho isso excepcional. É a oportunidade que a gente tem de estar conversando, debatendo. Às vezes os temas. Esses dias eu dei um curso, há muito tempo eu não fazia isso. Eu dei um curso de recurso de revista e, e foi muito gostoso, porque é o dia a dia nosso, né? E nós pudemos explicar para os alunos por que às vezes o recurso de revista não é recebido, É o que verdade. nós podemos trabalhar do ponto de vista formal. Então, assim, eu acho excepcional, excelente, estou dentro. Ai, que ótimo, professor. Depois eu quero saber se tem mais algum tema que você queira falar, porque é muito tempo que eu vou falar, né? Vai ficar um ano, eu acho. Mas
tudo bem. E as lives estão super bem aceitas, as pessoas estão super, assim, nos prestigiando, tem sempre um monte de gente assistindo, então está sendo positivíssimo. Também, né, professor? A gente está dando as coisas que não tem em livro, né? E isso é muito interessante, né? Embora a gente tenha perdido o contato presencial com os alunos e tal, nós criamos essa oportunidade das lives, onde nós podemos atender uma gama de pessoas em vários locais do Brasil, né? Estava vendo aqui o Marco Culinário, caramba, o Culinário. Eu ir até ele, eu vou andar muito de carro, né, de avião até, né? Mas, assim, eu acho que é a oportunidade que a gente tem de estar conversando, debatendo, e eu acho que nós aprendemos isso nesse momento ruim de pandemia, né? Professor, eu tô emocionada de te receber, felicíssima, que há muito que eu queria te receber. Aliás, eu quero te convidar para uma outra live, que é uma live diferente, que é dos profissionais que me inspiram. Eu quero que você fale da sua vida, de como começou a sua carreira, porque você faz parte dos profissionais que me inspiram. E eu vou fazer, vai ser num outro momento que eu quero retomar esse quadro, que eu tenho feito com várias pessoas que eu admiro, e você é uma delas. Né? Então, depois vamos organizar para fazer esse quadro, porque eu amei fazer isso, sabe, professor? A pessoa conta a carreira dela, as dificuldades que ela teve, e assim ajuda quem está começando, sabe? Então, eu acho que é muito bom falar sobre isso, Patrícia, porque é muito importante as pessoas entenderem que é possível. Isso. Que é possível, né? Que a gente pode fazer. Isso. Eu vou contar a minha história, o que você quiser. Isso. Professor, agora eu vou cumprimentar o Lauro, que é do meu núcleo de pesquisa, que a professora Ivani também é, e a professora Nércia, que te apresentou, né? Tipo assim, não apresentou que eu já te conhecia, que ela tinha seu telefone que eu não tinha, né? E aí ela nos intermediou. Então, eu quero agradecer aqui ela ter feito isso por nós, porque eu estou muito feliz de estar aqui com você, porque você é um grande ser humano. Isso, para mim, é fundamental nas minhas relações. Então, você é um grande ser humano e eu tenho, assim, muita inspiração em estar aqui com você. E aí eu quero dar a palavra, dar boa noite para todos que estão entrando. Eu vou deixar o professor discorrer do jeito que ele achar melhor. Eu tenho algumas ponderações para fazer. Aí eu não vou interferir. Aí, na hora que você achar que pode fazer as perguntas que eu quiser, você me fala, porque eu não quero te interromper, porque você tem um discurso lindo, fácil, então não quero atrapalhar você, tá bom? Não, vamos combinar que você me interrompe a hora que você quiser. Então tá bom. Se precisar de alguma pergunta aqui que for muito, né, na hora, que se passar eu esqueço, porque eu esqueço, sabe, professor? Mas eu anotei algumas perguntas, então essa eu posso deixar para mais depois. O que você acha? Não, perfeito. Olha, aproveitar, mandar um abraço para o Lauro de Campos, para o Exildo Bispo. Isso, mande um abraço para todos que quiser. Manda um beijo e um abraço no coração de cada um de vocês. Eu vou vendo aqui, depois eu vou anotando e vou falando. Olha aqui, professor, tem muita gente já que entrou. A Pellegrini, o Paulo, o Celso, eu não sei o sobrenome aqui. É muita gente que já entrou, professor. O pessoal vai entrando aí. Daqui a pouco já... o Lauro, você conhece, professor? Conheço. O Raimundo Simão nos aproximou. Eu acho que era num evento em São Paulo. Ele falou do professor do Raimundo Simão. Exatamente. Que é um amigo em comum. Né? E eu acho que a gente tem vários amigos em comum. Né? Bom, o Guilherme Feliciano, que é um amigo em comum. O Guilherme Feliciano é o coordenador do nosso núcleo, que o Lauro faz parte e que a Ivani faz parte. Você tem uma colega que foi minha estagiária, depois virou advogada no meu escritório, e hoje é gerente jurídica da UAB, que é a Mariana Del Mona. Como é o nome, professor?
Mariana Delmona. Nossa! Mariana. Sim! Professor, o nosso núcleo, agora em julho, no eixo de pesquisa que eu coordeno, nós faremos uns seminários com os professores convidados da Europa, para falar sobre teletrabalho. Aí virão 2 professores da Itália, 2 professores... Virão não, né? A gente vai falar pela internet, não virão. Senão não ia conseguir. Coração deles. É uma forma de expressão, né? 2 da Itália, 2 da Espanha e 2 de Portugal. E depois, lá na frente, da França. Então, vai ser assim, se você quiser assistir, eu te mando o link depois. Então, claro, faço questão de assistir. Você sabe que o meu PhD é na Itália, viu? Meu PhD é na Itália, na Universidade de Eu vi. O meu doutorado eu estou fazendo na Itália. Agora, quando eu tomar a segunda dose, estou indo de novo para lá. Olha, pessoal, quem quiser ver esses seminários, estará no YouTube do Núcleo. É Núcleo TAD. Então, vocês se inscrevam no canal do Núcleo do TAD, que é Trabalho Além de Direito do Trabalho, e que vocês poderão. Será no dia 5, no dia 19 e no dia 2 de agosto. Esses 6 professores falarão sobre teletrabalho, né, com direito comparado. Será formidável, professor. Então, agora eu passo a palavra para você. Acabamos um pouquinho da festa, mas sem festa não tem graça, né, professor? Ainda mais que hoje que é dia de São João, não? Exatamente. Temos que fazer uma festinha. Mas, Patrícia, você me convida para falar sobre provas, né? Provas em direito previdenciário, provas em direito do trabalho. Primeiro, falar dessa interseção muito próxima do direito do trabalho e do direito previdenciário. Semana retrasada, estava eu no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, da Escola de Magistrado, falando justamente dessa interseção na questão da aposentadoria especial, do perfil profissionográfico previdenciário, que eu vou falar um pouquinho aqui também. Nós temos várias interseções entre o direito do trabalho e o direito previdenciário. A gente pode dizer, inclusive, que o início do pacto laboral, do início do contrato de trabalho, eu já inicio a trabalhador de carteira de trabalho, eu filio a Previdência Social. E a partir da filiação, havendo ou não contribuição do patrão, eu passo a ter direitos previdenciários. No decorrer da relação empregatícia, e agora eu vejo muito mais longa do que antes da última reforma previdenciária, porque as pessoas, para se aposentarem, se é que vão conseguir se aposentar, elas vão ter que ficar muito mais tempo no emprego, mas ao longo da relação empregatícia, vários fenômenos trabalhistas impactam diretamente no direito previdenciário. E os fenômenos previdenciários impactam na relação de trabalho. E aí nós vamos estar falando de relações que muitas das vezes nós teremos que fazer prova, em especial num processo judicial, ou até mesmo a prova previdenciária administrativa pode refletir no pacto laboral. Eu penso aqui, por exemplo, nesse decorrer do pacto laboral, algumas questões que podem refletir no direito previdenciário. A primeira delas é o registro ou não do trabalhador na sua carteira de trabalho. Né? Isso pode impactar no ponto de vista previdenciário. A outra questão importante são o recebimento das verbas, como horas extras. Né? Muitas vezes o trabalhador recebe essas horas extras depois que encerra o pacto laboral, através de uma ação judicial, e essas horas extras, quando elas passam a se incorporar no patrimônio jurídico do trabalhador
por conta de um processo judicial, ela reflete na aposentadoria, porque ela entra no chamado salário de contribuição, que é o valor base para que eu possa fazer o cálculo de uma aposentadoria futura. A questão do percebimento dos adicionais de insalubridade, de periculosidade, também porque podem impactar no salário de contribuição do trabalhador, mas podem impactar na chamada aposentadoria especial, que é uma aposentadoria que sai fora do padrão normal, que é quando há exposição do trabalhador a agentes agressivos ao trabalho. Também do ponto de vista da relação empregatícia, do registro, até 1995, alguns interpretam até 1997, o próprio registro do trabalhador na sua função laboral, ela também impactava na aposentadoria especial. Então, até 1995, engenheiros, por exemplo, médicos, pelo simples fato de estar no registro de trabalho, a função dele já impactava na aposentadoria especial. Então, por exemplo, telefonistas, operadores de máquinas, soldadores, rebarbadores, técnicos em química, trabalhadores da área agropecuária, trabalhadores do setor da saúde, já impactavam o próprio registro dele. Ele não precisava nem estar exposto necessariamente a agentes agressivos, ele se aposentava pela atividade profissional dele. O que impacta muito, e talvez seja o maior número de impactos que a gente tenha, é a questão da incapacidade. Da incapacidade laboral, pode ser acidentária, as outras morbidades equiparadas a acidentes de trabalho. Professor, só um segundo. Um colega nosso aqui falou uma questão que o tema deveria ser a prova do trabalhista para o processo. Não, eu sinceramente, Magno, acho que foi Magno, eu realmente desejei mais a prova previdenciária. Sim. Porque os advogados trabalhistas manuseia muito mal e não utiliza muito bem nos processos. Isso foi uma demanda que foi ponderada pelos juízes, que ficam sem condição de conceder, porque não tem a prova que deveria ter usada da previdenciária. Então, o professor ele vai tangenciar da prova trabalhista para... Estou fazendo isso. Mas o escopo maior da nossa live é da previdenciária para o trabalhista. Esse é o objetivo, né, professor? Porque eu estou trazendo essa interseção, porque a prova de um serve para o outro, a prova do outro serve para um, então, mas eu entendi muito bem a sua proposta. E é prova do direito previdenciário aplicada, ou provas aplicadas ao direito do trabalho. Né? Isso. Mas, assim, muito interessante isso, porque, de fato, essa interseção, às vezes, ela não é entendida pela advocacia. Às vezes, o advogado trabalhista, ele pensa só do ponto de vista trabalhista e o advogado previdenciário pensa só do ponto de vista previdenciário. E aí eu quero tangenciar justamente do que você estava falando para poder fazer esse alerta, né? Porque é importante que a gente possa vivenciar esses dois ramos do direito, porque há uma similitude muito grande com aplicações diversas, porque no direito material elas são diversas, né? Mas a questão do processo, da prova, passa a ser muito importante. Mas eu estava dizendo que talvez o maior impacto entre esses dois ramos do trabalho está na discussão das incapacidades temporárias, das incapacidades permanentes. E as por exemplo, você falou, né? Só estava nesse ponto. E a professora Ivani, por exemplo, fala muito bem da questão do limbo previdenciário trabalhista, porque ele impacta muito, mas nós temos, além dessas questões, as próprias doenças comuns. Às vezes o trabalhador sofre uma doença comum que não tem relação acidentária, né, por exclusão,
E às vezes a gente não sabe trabalhar com essa questão, a questão do não recolhimento das contribuições previdenciárias pelo patrão, a questão do trabalho infantil e do impacto disso, mas ele é um trabalho infantil, ele tem menos de 16 anos, mas a legislação diz que é só a partir dos 16 anos que pode ter um impacto, mas ele trabalhou. Como é que eu faço essa prova para impactar também no direito do trabalho e no direito previdenciário? O trabalho escravo, hoje muito combatido pelo Ministério Público do Trabalho, tanto do ponto de vista rural, mas também do ponto de vista urbano, de trabalhadores que trabalham em confecções, que vêm do exterior para o Brasil para poder trabalhar. Então, isso é muito importante. A questão dos acordos judiciais, Patrícia. Nós fazemos, às vezes, da seara trabalhista, acordos judiciais abrindo mão do vínculo trabalhista. Né? Mas o patrão vai pagar, ao invés de pagar 200 mil, ele quer pagar 250 sem vínculo. E às vezes a gente aquece a esse acordo e depois lá na frente o trabalhador deixa de poder se aposentar porque não cumpriu o tempo no registro. Né? A questão da incapacidade permanente, antigamente chamada aposentadoria por invalidez, como é que fica o pacto laboral? É de suspensão? Né? Se é de suspensão, suspende tudo? Como é que fica a questão, por exemplo, do benefício lá que tem, do acesso à saúde? Como é que fica a relação pactual entre o empregador e o empregado quando ele está aposentado por invalidez? Né? A questão da retificação do perfil profissiográfico previdenciário, que às vezes o advogado trabalhista come uma grande bola. Ele entra com a ação. Professor, só podia se ater a mais sobre isso? Porque esse perfil é muito pouco entendido. E como que você utiliza essa prova? Sabe, assim, bem o beabá mesmo, professor? Tem. Vamos lá. Quando a gente fala de aposentadoria especial, a aposentadoria especial é um benefício concedido aos trabalhadores que estão expostos a agentes agressivos à saúde. Desde 1960 existe a aposentadoria especial. O legislador resolveu retirar do meio ambiente laboral desequilibrado aquele trabalhador que trabalha sob agentes agressivos à saúde. Físicos, químicos, ergonômicos, psicológicos. E esse cidadão, ele sai fora do local de trabalho, do ambiente de trabalho, se aposenta mais cedo, porque o Estado entende que se ele ficar trabalhando muito tempo exposto ao agente agressivo, ele vai adoecer e quando ele adoece, ele custa para o Estado, porque é o Sistema Único de Saúde que cuida dessa pessoa. E aí ele resolve, então, jubilar, aposentar essa pessoa antecipadamente. E o documento que o INSS exige para fazer essa aposentadoria é o chamado perfil profissiográfico previdenciário. É PPP. O perfil, é o PPP. Que nós chamamos de PPP. O que é o perfil profissiográfico previdenciário? Como o nome diz, é um perfil da profissão. E ela cuida da descrição da atividade laboral, do meio ambiente laboral, e ele passa a ser, a partir de alguns anos para cá, um documento que substitui o antigo SB40, que depois chamou de IRBEM 8030, o ISS 8030, que tinha mais ou menos essa mesma função, com uma novidade. O perfil profissiográfico previdenciário deve ser dinâmico, ou seja, havendo alteração da atividade, ou do layout, ou do próprio meio ambiente laboral, é obrigado a alterar esse perfil profissiográfico para retratar a realidade. Muito bem. Através desse documento, há a possibilidade da análise do INSS para verificar se o trabalhador se enquadra na aposentadoria especial. E a aposentadoria especial, ela ainda tem um outro detalhe. Né? Eu posso, quando eu não tenho condições de trabalhar durante aquele tempo que a lei estabelece para eu me aposentar na aposentadoria especial,
compilar esse tempo com um acréscimo para poder me aposentar na aposentadoria comum. E o que acontece com esse perfil profissiográfico previdenciário? Ele é um documento unilateral feito pela empresa. Exatamente. Com base em quê? No laudo, nós chamamos de LTCAT. LTCAT. No laudo técnico ambiental do trabalho. Exatamente. Que é um laudo que ele é feito com base no meio ambiente laboral, num outro documento também que é base para o LTCAT, que é o chamado PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, onde eu consigo enxergar como é que funciona o meio ambiente laboral. Bom, tratando-se de um documento unilateral, ele pode ser verdadeiro, pode ser falso. Falso no sentido de não retratar a realidade. Por quê? Porque se eu retrato a realidade e eu sou empresa, eu posso estar confessando um meio ambiente desequilibrado. Se eu confesso o meio ambiente desequilibrado, eu preciso equilibrar esse meio ambiente, porque se eu não equilibro, eu posso ter sanções administrativas e, eventualmente, processos judiciais, ações regressivas do próprio INSS, quando o INSS concede benefícios acidentários por conta do meio ambiente de trabalho desequilibrado. Quando o PPP, o Perfil Profissiográfico Previdenciário, ele transmite a realidade fática do laboral, está resolvido. O grande problema que a gente tem é quando ele não reflete essa realidade. E aí há uma discussão. Eu preciso retificar esse PPP. Eu posso retificar ele administrativamente, encaminhando uma cartinha, um ofício, um telegrama para a empresa, dizendo, olha, esse meio ambiente laboral que você retrata aqui não é o real. Você pode retificar? A empresa pode ou não retificar. Normalmente ela não retifica. E aí, o caminho para fazer essa retificação, ele pode ser na Justiça do Trabalho, ou quando o trabalhador pede uma aposentadoria que vai contar com esse tempo, ele pode pedir a retificação na própria Justiça Federal, que tem a competência para as questões de aposentadoria. Eu, particularmente, entendo que, até do ponto de vista de estabelecer uma estratégia, ele deve ser feito na Justiça do Trabalho. Por quê? Porque os peritos trabalhistas estão mais acostumados com as questões ambientais do trabalho do que o perito federal. Então, Justiça do Trabalho. Bom, isso eu acho que dá para a gente entender direitinho. Nossa, o que ele estava dizendo? Eu entendi bastante coisa que eu não entendia, professor, com seu esclarecimento. O que acontece às vezes? Eu tenho uma ação que o trabalhador trabalhou durante um determinado período numa empresa e ele me procurou dizendo, durante aquele período eu trabalhei exposto lá a agentes químicos, agentes físicos, agentes biológicos, sei lá, a periculosidade por eletricidade, por explosivo, por inflamável, por radiação ionizante, e eu não recebi o adicional. Eu queria receber o adicional. E, normalmente, quando nós entramos, nós, advogados trabalhistas, eu acho, só um pouquinho, eu acho que o senhor respondeu uma pergunta que eu tinha aqui. Deixa eu só falar para ver se está tudo certo. Se é comum no previdenciário ser feita a expensão do meio ambiente de trabalho quando, por alguma razão, não foi possível a comprovação do PPRA no LTCAT, né, que o senhor falou, por via trabalhista, agora o senhor sugeriu que seja feita no trabalhista, é isso? Essa é a minha orientação, meu escritório faz assim, inclusive. Por que isso, né? Veja bem, Patrícia, o processo, muito diferentemente do que acontecia antigamente, o processo judicial tem que ter estratégia. Não basta você sentar na frente do computador e escrever sua tese. Lógico. Você precisa, antes de mais nada, fazer a sua estratégia. Inclusive para saber, hoje nós vivemos um mundo de precedentes
e entender, do ponto de vista processual, aonde você quer que chegue o teu processo, porque já na petição inicial, você tem que... É o que a professora Ivani fala, que é a jurismetria, né, professor? Exatamente isso. Então, é muito importante que você tenha uma estratégia para o processo. O que eu tenho de problema na Justiça Federal? A Justiça Federal hoje só pode fazer uma perícia. A Justiça do Trabalho, eu não preciso fazer uma perícia. Eu posso fazer duas. Por exemplo, se eu estou discutindo doença ocupacional, num processo em que eu estou pedindo estabilidade, indenização, eu posso fazer uma perícia médica e uma vistoria no local de trabalho por dois peritos diferentes. Um engenheiro e um médico. Na Justiça Federal, eu teria um problema. Porque eu conseguiria fazer a perícia médica, mas a vistoria no meio ambiente do trabalho, se o médico não fizesse, eu ia ter que pagar a perícia judicial, porque ela só pode fazer uma perícia. Então, do ponto de vista da estratégia, fazer o processo na Justiça do Trabalho é mais adequado. E existe uma expertise do perito em fazer perícia em meio ambiente laboral, o que não acontece. É que no Tribunal de Insalubridade e de Periculosidade, a gente pensa naquilo que o nosso cliente vai ganhar do ponto de vista remuneratório. Eu vou ganhar o adicional aqui, vai ter reflexo de fundo de garantia aqui, vai ter reflexo não sei o quê, do ponto de vista remuneratório. Mas quando a gente não conhece o direito previdenciário, a gente faz isso. Quando a gente conhece o direito previdenciário, eu já trago um pedido cumulativo de retificação do PPP, do perfil profissionográfico previdenciário. Gente, então atenção aí. Por isso que eu pedi a live com você, professor. Atenção aí, gente, pessoal do trabalhista. Então, quando já requerer a insalubridade, e a periculosidade também, né, professor? Também. Já pede a retificação do perfil, e já pede a juntada, e já pede as perícias que o professor falou, duas, né, professor? Exatamente isso. E é muito importante isso, porque eu vou ter um resultado de uma obrigação de pagar e de uma obrigação de fazer. Isso. Olha só que interessante isso. E eu estou preparando esse trabalhador para o futuro dele, para possível aposentadoria dele. Outra questão muito importante que a gente não se dá conta. Doença ocupacional. Eu trabalho muito com doença ocupacional. O meu mestrado, meu doutorado, meu pós-doutorado é em doença ocupacional. Então, eu trabalho para a indústria, fazendo compliance em meio ambiente do trabalho, e faço indústria e faço reclamante também, trabalhadores que discutem estabilidade no emprego, estabilidade da lei, né? Eu tenho uma estabilidade da lei 8.213, uma estabilidade trabalhista dentro de uma lei previdenciária, que já foi considerada como inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, e eu tenho muita estabilidade convencional, né? Eu me lembro muito bem, eu trabalhei eu fui advogado da CUT, lá atrás, e trabalhei na confecção da cláusula que garante a estabilidade do trabalhador por doença ocupacional e por acidente do trabalho. Né? E o que a gente faz nessas provas? Né? A gente consegue fazer o link entre doença e atividade profissional, eu consigo uma condenação da empresa e falo para o meu cliente, que beleza, nós vamos ser indenizados, etc., você vai ter estável, mas esqueci de uma coisa do ponto de vista previdenciário. Esse trabalhador, se sobrou sequelas para ele é considerado como pessoa com deficiência. E a pessoa com deficiência, ela tem aposentadoria antecipada também. Olha só, isso é muito importante. Mas queria voltar antes no PPP, só para a gente fechar o PPP. O PPP, ele serve, então, no primeiro momento, para aposentadoria especial.
Num segundo momento, ele também é prova para incapacidade, Patrícia. Por quê? Quando eu discuto incapacidade, tanto no ambiente laboral quanto no ambiente previdenciário, eu estou falando basicamente de patologia e impossibilidade de exercer atividade. Patologia, doença. Normalmente, quando nós entramos com uma ação que nós dizemos que alguém tem determinada patologia, deixa eu inventar uma aqui. Síndrome do desfiladeiro torácico, que é um problema de ombro. Síndrome do desfiladeiro torácico, que é um problema de ombro que as pessoas têm. Eu junto toda a documentação. Oi? Qual o problema que o senhor falou que eu não escutei, professor? Síndrome do desfiladeiro torácico. Eu junto toda a documentação médica que ele tem. Eu junto o relatório médico, atestado médico, eu junto receita médica, eu junto exames de imagem. Bom, eu junto todo um arcabouço de documentação fática com relação à patologia. Perfeito. O que acontece na prática? Não há discussão da patologia. A discussão que tem é se a patologia capacita. Isso. E aí eu preciso fazer a prova da incapacidade. E a pergunta que vem é, incapacita para quê? Isso. Incapacita para a atividade habitual que ele estava exercendo. Como é que eu faço prova da atividade habitual que o trabalhador está exercendo? Eu posso fazer prova documental e posso fazer prova testemunhal. Prova testemunhal é sempre muito complexa, porque a gente lida com vários fatores, com várias variáveis. Deus me livre, né, professor? É uma incógnita, né? Não, eu lido com a simplicidade do trabalhador, eu lido, às vezes, com pouco conhecimento técnico, eu lido com o palavreado da fábrica, né, que eles têm, mas que eles não conseguem explicar para o juiz. Então, como é que eu posso fazer uma prova documental da atividade que o trabalhador estava exercendo? PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário. Vai discutir incapacidade, aquele documento que serve para aposentadoria especial é condição sine qua non para você discutir incapacidade. Patologia, atividade profissional. Então, o PPP tem esse trabalho muito importante que hoje em dia a gente precisa entender. Então, eu deixo de usar uma prova que é uma incógnita, que é a prova testemunhal, para usar uma prova documental. Não, professor, mesmo porque é um documento da empresa. A confissão está ali, né? Não precisa de mais nada, né? É perfeito isso, né? E aí a gente não vai ficar fazendo... E a gente, advogado, que muito trabalhista, e que ainda não tangencia, a gente tem uma preguiça desses documentos, né, professor? Eu vou falar a verdade, é uma coisa assim, que a gente tem. Isso é uma coisa do humano. Quando ele não conhece, ele não tem aquela intimidade, né? Então, e aí agora, o convite que nós vamos fazer aos colegas trabalhistas é ter mais intimidade com o PPRA. O que eu penso, Patrícia, o que eu penso aqui, e sempre preguei isso. Nós, advogados, temos pouco controle do resultado do processo, porque nós não decidimos. Isso. Né? Nós não decidimos. Mas nós temos controle sobre duas fases importantes do processo. No caso do reclamante, a petição inicial, no caso do reclamado, a defesa e a prova. E eu digo sempre para o pessoal do meu escritório que prova não faz turismo no processo. A prova, quando eu junto uma prova, ela tem que ser tão importante que se eu estiver fazendo uma petição inicial, eu preciso me referir a essa prova. Se eu não me refiro a essa prova na petição inicial ou na defesa, é porque ela é imprestável para o processo. Eu estou juntando um documento que não tem motivação para o processo. E
E do ponto de vista estratégico, evita que eu junte uma prova inadequada. E, professor, vamos falar um pouquinho de teoria para poder ajudar esse convencimento seu? A teoria, o CPC brasileiro, ele adotou a teoria da substanciação do processo civil alemão, né? E com isso, se você junta um documento que você não substancia ele, não há fundamentação para esse documento. Não há. E esse é um momento muito importante para o advogado. Porque, moça, nós aprendemos lá meu professor de Direito do Trabalho, que me fez gostar do Direito do Trabalho, o professor Milton de Moura França, que era um caipira de Cunha, no interior, lá no Vale do Paraíba, pertinho da serra lá de Paraty, entre São Paulo e Rio de Janeiro. Professor Milton de Moura França, depois foi desembargador, juiz, desembargador, ministro do TST, presidente do TST. O professor Milton, ele dizia o seguinte: alegar e não provar é não alegar. Então, nós precisamos nos deter muito à prova, e à prova técnica. Isso faz com que a gente passe a ter que dominar, às vezes, algumas ciências que a gente não está no dia a dia da gente, Patrícia. Por isso então, se eu estou falando de doença, se eu estou falando de meio ambiente de trabalho, eu estou falando de medicina, estou falando de engenharia ambiental. Isso faz com que o advogado tenha que entender dessas duas ciências, minimamente. Porque eu estou falando de quesitação. Se eu não souber quesitar, se eu não dominar essas duas ciências, eu estou colocando, e aí talvez aquela questão que você, quando estava me apresentando, estava falando do meu jeito humano de tratar as coisas, né? A gente tem uma responsabilidade muito grande com as pessoas que entregam o direito deles na nossa mão. E não há espaço para errar. Não há espaço para errar. Quando as pessoas nos entregam as angústias delas, elas entregam a vida delas para a gente. E eu me coloco na situação de não poder errar. E isso me fez estudar medicina, isso me fez estudar engenharia. Eu venho já da área da engenharia, eu sou engenheiro formado, trabalhei no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, mas mesmo para quem não é da área, a gente precisa entender minimamente a questão do direito dessas duas ciências. E a prova faz isso, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Esses tempos atrás, eu estava fazendo uma defesa numa reclamação trabalhista, em que o trabalhador disse que ele tinha síndrome do desfiladeiro torácico, um problema de ombro, e a pergunta que eu faço é: como é que eu provo que eu tenho uma patologia de ombro? Exame de imagem. Ponto final. Eu aprendi na literatura médica que o exame de sangue, o exame de fezes, o exame de urina, não vai fazer a prova da síndrome do desfiladeiro torácico. Se eu me obrigo a me manifestar na minha petição inicial sobre todas as provas que eu estou juntando, se eu pensar em juntar um exame de fezes, eu vou dizer, o que eu vou falar na minha petição inicial sobre esse exame de fezes que eu estou juntando? Então, eu sei que eu não vou juntar o exame de fezes. Nessa defesa que eu fiz, o advogado juntou o exame de sangue. E o exame de sangue não faz prova dessa doença. No entanto, ele me deu um espaço para defesa. Eu descobri pelo exame de sangue que o trabalhador reclamante, ele era diabético. E o diabético tem neuropatia diabética. E a neuropatia diabética pode dar problemas nas articulações e no ombro. E ele me deu um espaço para fazer uma defesa que, eventualmente, eu não teria para fazer. Então, é muito importante
esse momento. Então, esse E alerta no foi mesmo... muito grande, né, professor? Se nós estamos pelo reclamante e nós temos um exame que é o mais importante para resultar naquela doença, por que juntar exames que não vão nos fortalecer? Só para poder dar argumento para outro lado, né? E a outra questão importante, né, é que o juiz não vai ler, ele não vai ver. E ele vai dizer, eu estou juntando 500 exames que estão ali para, entre aspas, encher linguiça, né, para encher linguiça, que o juiz não vai olhar e eu vou trazer volume para o processo, onde o juiz poderia manusear, hoje eletronicamente, digitalmente, as provas absolutas necessárias. E o pior nesse processo, Patrícia, eu descobri que a mulher do reclamante estava grávida, porque o advogado juntou o exame de beta-HCG da esposa do reclamante. Meu Deus! Então, assim, precisamos tomar muito cuidado com relação a isso. E quando juntarmos, fazemos referência. Olha, professor, o exame de imagem... E ainda tem a questão da LGBT, né? Porque... Ótimo você falar. Olha, eu já uso essa prática, mas toda vez que eu faço uma reclamação trabalhista, que eu estou discutindo incapacidade, que eu estou discutindo doença ocupacional, eu peço segredo de justiça. Eu peço segredo. Já sempre fazia isso. E mais ainda, Patrícia, se eu estiver pelo reclamado e for fazer a defesa, se o reclamante não pediu, eu peço. Porque eu acho que é uma invasão muito grande. Eu acho que, do ponto de vista humano, a gente precisa colocar limites para essa invasão. Porque essas pessoas acabam sendo vilipendiadas. Mas quando eu estou numa discussão entre as partes, simplesmente, eu não vejo esse problema. Mas quando extrapola o limite, é importante a gente observar. Estão os chamados dados sensíveis pela LGPD. Né? Então, se você estiver tratando uma questão dessa, uma questão, por exemplo, daquela demissão arbitrária de trabalhadores com doenças graves, como, por exemplo, o portador do HIV, é importante pedir o segredo de justiça para evitar a exposição. Mas vamos lá. O que a gente pode lembrar ainda, né? Com relação à questão da prova? A responsabilidade e o dever de realizar a melhor prova. Esse é um controle, ele é um controle não absoluto, mas ele é um controle que eu posso ter na prova. Eu preciso ter uma sistemática, uma estratégia de utilização dessa prova. Eu preciso entender por que eu estou utilizando essa prova. Como eu disse para vocês, a prova documental não faz turismo no processo. Ela tem um objetivo. E o objetivo está linkado com a minha petição inicial ou com a minha defesa. Então, é muito importante isso. E aí, por exemplo, faz com que o advogado, né, nós tivemos uma alteração muito interessante no Código de Processo Civil, quando a gente fala de perícia, por exemplo. Muito. Os artigos 4... Muito importante, professor. A última live que eu fiz foi como elaborar quesitos. Ah, que ótimo. E aí o mesmo é o João Otzi. Né? O João Optis, claro. Eles são o João Optis, o pai do João Optis Neto, que fez a live contigo. O pai dele, eu considero ele meu irmão. E eles são meus assistentes técnicos aqui. Professor, mas ele é uma gracinha. Eu não o conhecia. Excepcional. Excepcional profissional. Talentosíssimo, professor. Muito talentoso. Que raciocínio rápido. Que eu fiquei impressionada com ele. E eu não o conhecia pessoalmente. Ele, na verdade, ele foi indicado pela Nécia. Você não. Eu só falei, Nécia, eu vi você fazendo a live com o professor Sodero e eu quero o contato dele. Ela pegou e fez. Mas ela que me apresentou. Eu fiquei impressionada com o talento dele. Impressionada. Ele tem muito, muito, muito a oferecer. Tem. E tem uma didática também, né? Boa didática. E eu vou trazê-lo novamente para falar sobre perícia. Eu já debati bastante com o Optis Neto. Nós temos ideias muito parecidas, né?
e trabalhamos juntos. E uma questão muito importante, eu escrevi sobre a polícia no novo CPC, no livro que ele fez junto com o pai dele, eu escrevi essa parte. O que é muito importante, que eu acho, é que o novo CPC ele acabou com o achismo na polícia. Ele trouxe para a polícia algo que a advocacia reclamava muito, Sim. que é a tecnicidade, a cientificidade e a análise metodológica da prova pericial. Está escrito isso lá. Está escrito tudo. O 476 e são 20 artiguinhos, viu? Eu vou convidar quem está nos assistindo para ler. São 20 artigos importantes sobre a perícia. E trouxe essa tecnicidade. E o que acontece na questão pericial, na prova pericial? Imagine que nós entramos com uma ação na Justiça Estadual competente para analisar processos contra o INSS de natureza acidentária, para dizer que um trabalhador que foi afastado do emprego por doença comum, na realidade, ele tinha que receber um benefício acidentário. E que quando ele trabalhou, ficou afastado e recebeu a alta previdenciária, ele teve uma sequela que impede que ele trabalhe com a mesma qualidade técnica, com a mesma qualidade psicológica e com a mesma produtividade. Porque isso lhe dá um benefício de natureza acidentária e de natureza indenitária também, que é denominado auxílio-acidente. Ele corresponde a 50% do salário de benefício do empregado, do segurado, e ele recebe este benefício até se aposentar, mesmo voltando a trabalhar e recebendo a remuneração. Olha que importante. Nossa, eu faço essa prova lá no... Mesmo voltando a trabalhar. Mesmo voltando a trabalhar. Então você imagina um trabalhador que recebe em média R$3.000 por mês, ele se afasta, a gente transforma esse benefício num benefício acidentário, comprova lá na Justiça Estadual, que é competente para isso, na Justiça Estadual, que ele ficou com uma sequela e ele recebe uma indenização de 50%, vamos falar que a média era de R$3.000, ele recebe R$1.500 até se aposentar e volta para o trabalho recebendo R$3.000. Nossa, muito bom, hein, professor? Acaba por aí? Não, eu pego essa prova do previdenciário e vou lá na Justiça do Trabalho e uso essa prova para pedir uma indenização contra a empresa pelo dano causado ao trabalhador e ainda, se ele tiver estabilidade legal ou estabilidade convencional, eu peço a estabilidade. Olha só... Você já respondeu a metade da minha pergunta de cima. Olha aqui. Se o laudo da incapacidade laboral produzido no processo previdenciário serve como meio de prova, lógico, acabou. Ele serve. Obviamente que eu tenho uma questão. Eu entrei com uma ação previdenciária acidentária na Justiça Estadual contra o INSS. Normalmente, a empresa, o empregador, não aparece lá naquele processo. Eu, como advogado de empresa, eu monitoro isso e a minha empresa comparece como assistente simples do INSS lá. Mas a maioria não aparece. O que acontece? A empresa fica sabendo, professor? Não, automaticamente não. Então ela precisa de um advogado que faça o compliance para ele monitorar os trabalhadores que foram afastados por doença comum. Olha aí, ó, outra dica de compliance, né? Patrícia, pouquíssimos advogados trabalham com compliance e meio ambiente do trabalho no Brasil. É um nicho... Então, acho que eu vou ter que marcar outra live com você. Eu vou ter que marcar uma live de compliance no meio ambiente de trabalho. O que você acha?
Ah, eu acho maravilhoso, porque eu adoro isso. E o que é interessante... Eu vou adorar também, porque eu estou adorando Eu acho, desfrutar desse eu acho assim, conhecimento. muito interessante, né? Eu comprei todos os livros que o Guilherme fez a respeito de meio ambiente. Eu tenho assim eu gosto de livros, eu tenho mais de 6 mil livros aqui no meu escritório, porque eu adoro Professor, o livros. senhor tem esse dele aqui, mais recente? Tenho. Ah, tem um outro agora que vai sair agora. Então. Esse aqui já é reedição, né? E o que é muito importante para nós, né? Quando eu disse que essa tecnicidade ela foi muito importante para a perícia, acontece que os juízes e os peritos não estão no Código de Processo Civil de 2015. Eles ainda andam no Código de Processo Civil de 1973. Professor, quando esse CPC novo estava em discussão, eu estava fazendo meu mestrado. Quando eu vi esses artigos, professor, eu falei, não acredito. Eu fiquei assim, porque uma coisa que acontecia muito, e ainda acontece, os advogados não estão utilizando, é indicar perito que não é especialista naquela perícia. Exatamente. A gente teve um debate lá no TRF a respeito disso, e assim, a gente tem alguma divergência, por exemplo, entre eu e o João Batista Optis Pai com relação a isso. Mas é uma divergência muito saudável, muito saudável. Porque o que acontece? Quando o Código de Processo Civil de 2015, ele diz o perito precisa ser especialista... Professor, deixa eu só falar o artigo pro pessoal aí, né? Então, 464 e seguintes. Não, mas o que fala da especialidade é o 476, acho que o 479, deixa eu ver. Não, o 464 já fala, o 465 fala. Quando ele fala, por exemplo, da perícia simplificada, ele fala. Quando ele fala da perícia complexa, ele demonstra que na perícia complexa, onde eu tenho mais de uma discussão para fazer, eu tenho que nomear 2 peritos ou 3 peritos. Então, isso mostra que o espírito do Código de Processo Civil de 2015 aponta para a especialidade da especialidade. É que tem um artigo, vou dar um exemplo. Agora eu esqueci aqui. Tem um artigo que fala que o juiz tem que apreciar e quando ele tiver que ele não aceitar, ele vai ter que fundamentar. E eu estou esquecendo. 479. Isso. 479. Não, e ele diz o seguinte, Patrícia. Olha. Como é que deixa eu ver o nome? Genaína. O professor falou do 464, 465. Eu coloco também o 4. Quer ver? 473. 473, que eu ia falar, é o próximo. 473, que eu acho importante. 479, tem mais um outro que depois eu lembro. Vamos, professor, vamos cumprimentar a Nécia, professor, que entrou agora, nossa colega aí. Ela que intermediou. A Nécia é uma querida. É uma querida mesmo. A Nécia é uma querida, pessoa de ótima índole, uma ótima profissional, alguém que quer ajudar as pessoas, né? Muito, ela é generosa. Olha, eu gosto também muito do artigo 473, que ele tem as questões que tem que ser enfrentada pelo perito, viu? E você observa que deixa eu falar alguma coisinha, eu vou voltar no 473, porque eu acho que ele é importante. Olha o que é importante. Quando o Código de Processo Civil ele diz que o perito precisa ser especialista no objeto da perícia e que ele tem que apresentar currículo, isso. Ele informa que não pode ser um generalista. Exatamente, eu vou dar o meu exemplo. Exatamente, isso é muito importante, professor. Isso é disciplina. Eu vou dar o meu exemplo. Vira e mexe, as pessoas sabem que eu sou professor, que talvez eu tenha chegado no grau que todo mundo quer chegar de ser um PhD, só que eu sou PhD em meio ambiente laboral. É lógico que eu conheço
de direito criminal, a generalidade. É óbvio que eu conheço de direito de família, a generalidade, mas eu não sou perito em direito de família. Isso. Eu não sou perito em direito criminal. Isso. Aliás, se alguém roubar uma galinha e for preso, eu for defender, ele vai ser condenado à pena de morte. Porque eu não sou eu não posso dar um parecer, Patrícia. Lógico. Eu não posso dar um parecer porque eu não sou um expert. O que eu entendo? E defendo isso todas as vezes. A ordem, a regra é que ele seja um especialista. Não tenho o especialista, mas eu tenho alguém que tem muita experiência em perícia, que já fez 1 milhão de perícias. E, bom, posso nomear? As partes concordam, porque eu posso fazer transação processual, as partes concordam. Sim. Importante. Por que eu falo isso? Porque, às vezes, o perito é nomeado e a parte fica quieta. E se a parte fica quieta, há uma concordância tácita. Sim. Não pode reclamar depois. Ah, mas o perito não é especialista. O momento de nós reclamar... Na indicação. Na indicação. Indicou... É a preclusão consumativa. E nós temos mecanismos para dizer ele não é especialista. Né? Por exemplo, hoje a gente tem o próprio CREMESP, o próprio CRM, ele diz da especialidade, mas eu gosto de usar o site do Kines DataSUS. Vou escrever aqui, para o pessoal saber. Escreve. Kines DataSUS. Vou colocar aqui. Gente, pessoal, ficará gravada. E, além disso, vai para o meu canal do YouTube. Então, vocês têm que ir lá... como é que chama? Que fala o canal do YouTube tem que fazer? Tem que assinar lá no meu canal. Isso. Entra lá, faz uns likes maravilhosos no canal. Porque aí vocês recebem... Porque todas essas... Olha, gente, eu comecei da inicial. Nós fizemos defesa, exceção de competência, nulidade, que é maravilhoso. E o professor de nulidade foi excelente. Então, vocês escrevam... escrever isso mesmo, né? Esse eu estava esquecendo o nome. Se inscrevam no meu canal. Se inscreva no canal. Boa, Nécia. Eu estava esquecendo. Chega uma hora. Então, vocês inscrevam-se no meu canal, porque assim vocês vão receber lá. Toda vez que eu colocar um novo vídeo lá daqui, vocês vão saber. Gente, nós estamos fazendo uma exploração profunda com a prova. E isso aqui é o dia a dia da experiência dele, além de livro. É o dia a dia do advogado. Então, vocês não terão isso. Não terão. E outra, é de forma gratuita, porque aqui vocês estão fazendo uma especialização de forma gratuita, né, professor? Claro que é. E é uma honra para mim receber o seu convite e estar aqui. Deixa eu falar uma coisa para você. Muitos colegas dizem, Sodero, mas essa não é a realidade. Eu vou lá, eu peticiono para o juiz, eu digo que eu quero especialista, olha, e o juiz diz... Já vamos responder uma perguntinha aqui. O juiz do previdenciário designou perícia na empresa, pois coloquei em dúvida o PPP. A empresa não foi intimada, a perícia é amanhã. Ela pode recusar a perícia. Não foi intimada? Olha, ela pode recusar em tese a perícia, sim, porque ela está recebendo a visitação de alguém. Agora tem um problema. Não, porque ela impugnou o PPP e aí designou a perícia. E ele entrou com um processo judicial e a empresa não foi intimada que vai realizar uma perícia lá. Eu, se sou advogado da empresa e chega alguém da justiça lá, certamente eu vou criar algum problema para ele entrar, mas ele está indo com uma ordem do juiz. Sim, mas o contraditório não foi estabelecido, né, professor? Não, mas ali, neste caso, não há contraditório, porque a ação que eu vi aqui, se eu entendi, a ação é previdenciária, é contra o INSS. Bom, aí já é. Aí é a ordem judicial para entrar na empresa. Como dizer, eu não sei muito, eu não sei nada, né? Então aí é a ordem judicial para poder entrar na empresa. É óbvio que eu, como advogado,
vou criar, se eu sou advogado da empresa, eu vou dizer, mas não sou advogado. Como é que nós vamos nos organizar para receber vocês dentro dessa pandemia? Eu não tenho condições sanitárias de me preparar, não fui para poder evitar a perícia. Mas há uma ordem judicial e nessa ordem judicial precisa ser cumprida. Sustenta nesse argumento, professor, mas eu, como advogada, mesmo que eu não sei nada de previdenciário, sou trabalhista, então, eu entendo que mesmo sendo áudio do juiz, ele tem que estar preparado para isso. Mas já aconteceu conosco aqui, a gente até conseguiu redesignar uma perícia, mas eu penso que... Mas olha só que interessante, né? Se essa empresa fosse minha cliente aqui, ela não ia se surpreender. Não, porque eu já teria entrado no processo. O senhor faz o compliance, né, professor? Mas vamos lá. Vamos. As pessoas dizem para mim, Sodera, mas aqui na minha cidade, eu moro no interior, aqui na minha cidade, o juiz não tem especialista. Como é que eu falo? Duas questões importantes. Primeiro, você não advoga para você, você advoga para o seu cliente. E é importante que o seu cliente tenha o melhor resultado técnico. A gente não quer que o perito seja a favor de A ou a favor de B. A gente quer que tenha o melhor resultado técnico. Porque é a forma que eu tenho de dizer para o meu cliente, olha, você ganhou porque a perícia foi ótima e você perdeu porque a perícia foi ótima. Então, a gente quer o melhor resultado. Tem razão. Então, eu insisto. Tem razão. A outra questão é a seguinte. Eu percebi, você vai me dizendo quando a gente estiver perto do fim aí, que eu não sei. Olha só. Porque como eu já sou, assim, faço live há muito tempo e eu já sou antiga no Instagram, eu tenho mais tempo para falar. Ótimo. Mas eu não sei do seu tempo. Então, veja o que... Meu tempo é todo seu. Então eu vou aproveitar. Pode continuar, professor. E do nosso povo aqui que está nos assistindo, dessa nossa gente maravilhosa. E está todo mundo aqui assistindo, professor. Aqui, eu acho que a nossa live tem hora que é 30, tem hora que é 27, é sazonal, é desse jeito. Valia muito. Mas vamos lá. O que acontece, então? Eu comecei a observar que isso é possível acontecer. Você está no interior do Brasil, no interior de São Paulo, perícia psiquiátrica. Caramba, não tem psiquiatra aqui. Ou tem psiquiatra, mas ele não quer ser perito do juiz. Como é que eu resolvo? Resolvi matar dois coelhos com uma machadada. Primeiro, eu descobri que quando eu debato com o perito, no caso de incapacidade, de doença, é um advogado conversando com um médico. Olha que coisa estranha. Imagina que eu convido você para a gente tomar um café aqui em São Paulo, e nós estamos tomando um café, conversando sobre direito, provas, etc., e aparece um médico amigo seu. Falou, Patrícia, estou vendo você aí, me apresenta o seu amigo, você me apresenta, mas posso sentar com você para conversar? Claro que pode. E nós estamos falando sobre direito e ele resolve entrar na nossa conversa. Nós vamos ser muito educados com ele, mas no fundo nós não estamos falando nada. É um médico falando de direito. Exatamente. A não ser que seja o João Batista Lopes, porque é formado em direito. Porque o João Batista Lopes é diferente, né? Ele é multidisciplinar, né? Não sei. Mas imagine, então, o inverso. Eu estou numa perícia médica, fazendo quesitos para um perito médico, e ele olhando para os meus quesitos, falando, Sodero, tadinho. Ele está fazendo um monte de quesito para mim, mas ele é advogado. Mas o Sodero estudou mestrado, doutorado, pós-doutorado em doença ocupacional. Continua sendo advogado, ele não é médico. Isso. Bom, como é que eu resolveria esse problema? Como é que eu perguntaria para o perito como se eu fosse um assistente técnico? Porque a grande maioria dos nossos reclamantes não tem condições de contratar um assistente técnico. E quem é o assistente técnico dele? O médico, o advogado. O advogado. E eu comecei a observar, e aí uma questão muito interessante,
o juiz só pode ser contrário ao perito, e ele pode ser contrário, e o Código de Processo Civil diz isso, lá no 479, ele pode ser contrário desde que ele diga que a metodologia, o método utilizado pelo perito está errado. Falei, caramba, então eu tenho que discutir com o perito método. Tem. E como é que eu discuto método? No... Material científico. Isso. Então, por exemplo, eu estou discutindo um problema com o perito de uma hérnia de disco, que chega bastante no escritório, uma hérnia de disco que o trabalhador tem, que ele acha que houve uma concausalidade lá na empresa. Ele tem uma hérnia de disco e ele acha que o trabalho agravou aquela hérnia de disco. Muito bem. Então, na minha petição inicial, juntamente com a minha documentação médica da patologia, com a minha documentação de meio ambiente laboral, PPT, eu vou juntar toda a documentação científica sobre hérnia de disco, publicada nas revistas especializadas de medicina, que vão servir de parâmetro para o artigo científico conversar com o perito. Vou dar um exemplo de um quesito que a gente poderia fazer. Eu poderia perguntar para o perito. Perito, meu querido perito, amado perito, diga uma coisa para mim. Hérnia de disco é doença ocupacional? O trabalhador tem hérnia de disco? Essa hérnia de disco tem relação com a atividade laboral? E ele poderia me dar uma resposta. A hérnia de disco tem origem degenerativa. E a lei previdenciária diz que doença degenerativa não é equiparada a acidente de trabalho. Porque eu sei, eu já estudei, que toda hérnia de disco tem origem degenerativa. E eu perderia o processo. Agora, se eu perguntar para ele, começando com afirmativas, porque uma questão muito, muito interessante de quesitação, né? O Beto vai falar isso para você, certamente. Tudo aquilo que você fez prova, pelo amor de Deus, não pergunta para o perito. Ele falou. Se você fez a prova que o cidadão tem hérnia de disco, não pergunta para ele. Ele falou. O perito, se ele tem hérnia de disco, o perito pode dizer não. Dá uma loucura no perito, o perito diz não. Aí você perdeu o processo. Né? Então, se você fez a prova, você diz, está comprovado que o trabalhador é portador de hérnia de disco, conforme documentos de folhas tal e tal. Opa, já fiz afirmativa essa. O perfil profissiográfico previdenciário, juntado nos autos, folha tal, comprova que o trabalhador fazia movimentos repetitivos de coluna. Ponto. Aí dá com causa, né, professor? Então, o reclamante sabe que hérnia de disco é doença degenerativa. Ponto. Sabe também que a lei previdenciária diz que doença degenerativa não é equiparada a acidente do trabalho. Ponto. No entanto, a mesma legislação diz que doença de qualquer origem agravada pelo meio ambiente é com causa. Ai, delícia. Aí a prova de novo. Tá. Aí eu vou perguntar agora. Agora, depois de fazer todas essas pontuações, eu vou indagar. Eu digo, a documentação científica trazida aos autos diz que movimentos repetitivos de coluna agravam a hérnia de disco. O senhor perito concorda ou discorda dos especialistas do objeto da perícia? Se discorda, qual a metodologia científica utilizada para discordar? Putz! Acabou! Eu mudei. Aí vamos falar igual lá no interior. Truco. Truco. Por quê? Porque eu mudei a quesitação. Exatamente, eu fiz professor. Exatamente. Então, só
Sabe checkmate? Checkmate. Só pôs ele em checkmate. E aí... Ô, Patrícia, o que eu pensei do ponto de vista da estratégia do processo? Primeiro, que quando o Código de Processo Civil trouxe mais cientificidade, tecnicidade, metodologia, análise técnica, ele não trouxe só para o juiz e para o perito. Ele trouxe para o advogado. E o advogado que não se aprimorar na questão técnica, científica, metodológica, ele não pode fazer tipo de processo que tem perícia. Ô, professor, eu tenho afirmado para os meus alunos, agora eu não ando dando aula, minha aula está aqui, porque eu não estou podendo pegar a aula agora, porque eu estou fazendo meu doutorado, né? Então, assim, além de ter que advogar, ainda não dá, né, professor? Você tem que escolher. Como eu gosto da aula, eu acabo fazendo as minhas aulas aqui, né, nas lives. Então, eu falo assim para meus alunos, gente, infelizmente agora, o advogado tem que ser muito estudioso. A advocacia mudou. A exigência mudou muito. Você tem que conhecer de constitucional, você tem que conhecer de teoria geral, você tem que se aprofundar em processo, você tem que ter uma visão panorâmica. Senão, você não vai chegar em lugar nenhum, porque vai ser engolido. Não é, professor? Por isso que eu estou fazendo essas lives, oferecendo. Entendeu? Que estratégia, né? Estratégia. Na época que o meu pai era advogado, meu pai foi excelente advogado, um grande filósofo, alguém que escrevia muito bem. Eu gostaria de ter 10% da inteligência que meu pai tinha. Ai, professor, o senhor é muito inteligente, fala isso não. Não sou. Meu pai era inteligente. Você é uma sumidade. Mas eu fico pensando que a advocacia daquela época era uma advocacia que não era uma advocacia estratégica. Não. Mas por que não era? Porque a dinâmica social era uma dinâmica social lenta. O processo, as alterações, a formação de jurisprudência, a formação do que a gente chama hoje de precedentes, era muito lenta. Era diferente. A dinâmica social. Professor, o processo acompanha a dinâmica social. Você podia debruçar-se no processo meses. Né? Era diferente. Né? Era totalmente diferente. Então, e o advogado, nós fomos ensinados com a devida vênia na universidade com o processo da dinâmica da época do meu pai. É verdade. E quando a gente vem aqui para o mundo real e precisa aplicar a dinâmica, a gente não foi ensinado a ter estratégia profissional. Olha o que o Lauro está falando. Só. É de família, né, professor? Está falando aqui, ó, você herdou. A estratégia do processo ela é muito importante. Muito. Porque se eu sei a estratégia do processo, aonde eu quero chegar, eu já começo a minha petição inicial ou a minha petição de defesa pré-questionando, falando do precedente que existe favorável, falando que o precedente que é desfavorável não aplica ao meu caso, porque eu tenho um distinguishing, ou que o precedente que é desfavorável precisa ser alterado no overrule, porque mudou a dinâmica daquela situação. Eu preciso trazer instruções técnicas, porque eu amarro o perito. Porque se o perito responder para mim de forma que ele não consiga passar por cima do instrumento metodológico que eu juntei no processo, ele vai ter um problema, porque é a hora que o juiz pode dizer a metodologia, perito, que você está utilizando não é a melhor metodologia. Eu tenho material científico aqui dizendo que a metodologia é outra. Né? Esses dias atrás eu perguntei para o perito que metodologia que ele tinha usado. E assim, doeu meu coração quando ele disse a metodologia do CFM. Que medíocre! Ele não sabia. Ele não sabia, coitado. Ele não foi orientado sobre o que é metodologia. Ele está no CPC de 73. E o juiz não falou para ele.
Ele não fez o curso. Esses dias eu vi um curso no Rio de Janeiro, o famoso curso que forma peritos médicos. Aí fiquei, deixa eu ver como é que é esse curso. Vamos ver o temário, No temário você descobre. Não, eu descobri que todos os artigos que ele estava citando do Código de Processo Civil eram de 73. Ah, não, professor, que triste. Então, assim, nós temos um papel na advocacia muito importante, que é defender os interesses das pessoas, mas solidificar o Código de Processo Civil. Isso. Professor, então, o objetivo dessas lives é esse. Eu falei desde o início, esse projeto eu estou fazendo para revigorar o conhecimento do advogado, para que o advogado se fortaleça. Então, é uma oferenda. E aí, todo mundo que eu convido ama, né? Porque oferece, aí todo mundo... E tem um negócio no direito do trabalho, né? A oralidade funciona muito. Ela é muito importante. Né? O artigo 795 do CPC diz que, da CLT, desculpe, o artigo 795 da CLT diz que na primeira oportunidade de falar nos autos, e pode ser na audiência, quando houver uma ilegalidade que possa causar nulidade, o advogado tem que se manifestar. Então, eu tenho que estar pronto para isso. Olha, eu falo muito para meus alunos, algumas questões, alguns institutos, a gente tem que possuir. Ônus da prova tem que possuir. Nulidade tem que possuir. Não dá para você esperar para você aprender. Tem que saber. Então, por isso, nós temos uma live de nulidade e a gente está fazendo outras, essas aqui, por exemplo, eu entendo, professor, que eu vou ter que trazer você umas 3 vezes. Agora, deixa eu fazer uma perguntinha para a gente, para não te aproveitar muito de você. Professor, só podia esclarecer a distinção aqui, deixa eu ver se eu acho aqui a pergunta que eu fiz aqui. Explicar assim, a diferença do ambiente insalubre e adicional de insalubridade, para poder ajudar isso? Bom, a primeira questão é meio ambiente laboral. Né? O meio ambiente laboral, ele não deixa de ser meio ambiente. E ele tem os mesmos princípios de quando a gente cuida do meio ambiente natural. Então, por exemplo, quando a gente fala das florestas, dos animais, dos rios, das queimadas, do El Niño, quando a gente fala do aquecimento global, nós falamos de princípios de meio ambiente que se aplicam ao meio ambiente laboral. A gente esquece que o meio ambiente laboral, ele é meio ambiente porque a gente acha que tudo que o homem mexe não faz parte, né? E a mídia, quando ela cuida de meio ambiente, ela basicamente cuida do meio ambiente natural. Se a gente agora entrar em qualquer dos jornais, da Globo, da CNN, da Bandeirantes, qualquer um, alguém vai estar falando de meio ambiente natural, porque ele é muito importante. Nós temos a questão do meio ambiente natural no Brasil com muita prevalência, porque a gente tem a Amazônia, a gente tem o Pantanal, e bom. E tem 2 princípios muito importantes quando a gente cuida do meio ambiente laboral, tem escrito muito a respeito disso. O princípio da prevenção e o princípio da precaução. Isso. Muitas pessoas confundem esses 2 princípios, achando que os princípios são os mesmos, precaução e prevenção. Mas eu entendo que não. O princípio da prevenção é aquele princípio em que nós podemos conhecer o meio ambiente do trabalho, aqui falando do meio ambiente do trabalho, nós conhecemos o meio ambiente do trabalho, nós conhecemos os agentes agressivos que se instalaram naquele meio ambiente do trabalho, porque às vezes num parque industrial é necessário que nós tenhamos agentes agressivos. Se eu estou falando de uma produção química, eu vou ter agente químico. Se eu estou falando de um hospital, eu vou ter agente biológico. Se eu estou falando de uma indústria metalúrgica, eu vou ter calor, eu vou ter ruído, eu vou ter poeira mineral. Eu vou ter. É natural daquele meio ambiente de trabalho. E quando eu conheço esse meio ambiente de trabalho e consigo atenuar os riscos através da utilização de equipamentos de proteção individual ou coletivo, eu estou falando de princípio da prevenção. O que acontece
no princípio da precaução, eu começo a observar que aquele meio ambiente laboral, mesmo usando equipamento de proteção coletiva, mesmo usando equipamento de proteção individual, eu posso não ter a garantia de saúde que o trabalhador precisa ter. E aí eu preciso, do ponto de vista precautivo, tirar o trabalhador desse meio de trabalho. Como, por exemplo, aposentar ele na aposentadoria especial. Mas vamos lá. O ambiente insalubre é aquele meio ambiente laboral desequilibrado. Eu tenho um ruído acima do nível de decibel estabelecido pela norma regulamentadora número 15, do extinto Ministério do Trabalho. Então, eu tenho lá 90 decibel. Preciso dizer que eu escrevi no meu mestrado sobre ruído ocupacional na indústria metalúrgica e aprendi que a gente não fala decibéis, é decibel, porque bel é o nome de uma pessoa. É a mesma coisa que eu falar. Então, não pode pôr no plural, né, professor? Então não pode pôr no plural. Não, mas todo mundo fala no plural. A minha amiga Adriane Bramante, que escreve sobre aposentadoria especial, né? Estive com ela no congresso, quando ela foi falar de ruído, ela me buscou com o olhar, porque ela falou 100 decibel, o professor Sodero está aí. Mas, eu agora em diante não falo mais decibéis, professor, acabou, aprendi, decibel. Aí eu falei, homenagem ao professor Sodero. E olha só que interessante, né? Quando eu tenho um ambiente ruidoso, ele é insalubre, mas ele pode ou não resultar num adicional de insalubridade. Ele não é insalubre? É. Mas se eu tiver um equipamento de proteção individual que atenue o limite estabelecido quantitativo para aquele agente agressivo, eu coloco esse trabalhador dentro de uma zona de conforto que não merece o adicional de insalubridade. Qual o problema? Só tem uma perguntinha aqui que eu acho que está junto aí com o que você está falando, professor, para não te atrapalhar seu raciocínio. É importante que o perito médico conheça também ambiente laboral? Eu acho, né? Claro. Claro que é. Eu penso que é condição sine qua non. Porque eu me lembro, pela primeira vez, quando eu fui advogar, eu advoguei para o Sindicato de Metalúrgicos, eu tinha saído do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais fazendo pesquisa com foguete e fui advogar. Agora eu não quero mais fazer pesquisa com foguete, eu quero advogar. E no Sindicato dos Metalúrgicos me contratou como E Lauro, fala que não é inteligente, Lauro. Pensa. Ele não é só inteligente, ele é uma sumidade. É isso. Nada. Professor, e foi muito engraçado. Eu não te elogio porque eu sou gentil com você, não. Eu te admiro e você é. Então a gente tem que reconhecer. É que você não está perto de mim, mas eu estou vermelho. Vergonha. Eu tenho muita vergonha dessas coisas. Não tenha vergonha de ser o que é. Professor, tem um poema do Fernando Pessoa que fala assim: nada teu exclui ou exagera. Graça do corpo nu que invisível se vê. Sê tu todo o tempo inteiro. Nada teu exclui ou exagera. É você, professor. Patrícia, fazendo um parêntese aqui, eu uma vez eu contratei um coach para trabalhar no meu escritório lá. Há uns 7 anos atrás, eu achei que ia ter reforma trabalhista, reforma previdenciária, e eu quis ajustar o meu escritório e contratei um coach. E ele sempre tentou fazer um coach pessoal comigo e eu nunca quis fazer. Mas no final do trabalho dele, excelente coach, Felipe Salve. O Felipe Salve, conversando comigo, eu falei, eu não quero fazer coach pessoal com você, mas você me ajuda numa questão? Ajudo. Cara, eu sou uma pessoa que construiu uma vida basicamente no estudo. Lá na engenharia, depois no direito. Eu tenho publicações internacionais na área lá de pesquisa espacial, e eu tenho publicações de direito. Como é que eu posso falar isso para os meus alunos
sem que eu ofenda os meus alunos. E ele me disse o seguinte: por que você quer falar isso para os seus alunos? E eu respondi para ele: porque eu quero dizer para eles que é possível. Isso. Você falou isso naquela palestra, pobre. professor. Você sabe que eu chorei por causa disso, né? Então nem vou falar, senão você vai chorar. Não vou, agora eu não vou não, porque eu já escutei. Pode falar. Eu fui um menino muito pobre, que pediu comida, e eu vi que o estudo era a minha saída. E eu quero dizer para a nossa gente, para as pessoas que pensam como eu, que querem modificar o mundo, porque a gente pode modificar o mundo, que querem transformar o direito, porque a gente pode transformar o direito, que tudo é possível. Professor, é lógico. É lógico que dá mais trabalho. Né? Eu durmo poucos, você já deve ter me ouvido falar isso, eu durmo 4 horas por noite, toda noite. Eu sei. É o meu padrão, porque eu precisava estudar e precisava trabalhar, então era. Mas assim, é possível a gente fazer as coisas e fazer bem feito, sabe, Patrícia? Eu defendo essa questão eu fui contra a reforma da Previdência, eu fui contra e eu para uma resistência qualificada. Não adianta a gente ficar sendo mal educado, discutindo com as pessoas mal educado, fazendo posicionamentos que não interessam. O que é importante para nós é que a gente faça uma resistência qualificada, estudando mais, se apropriando mais do direito, e você faz isso com maestria. As lives suas são lives com maestria. E isso é resistência qualificada. Era isso que eu queria falar. Ai, muito obrigada, professor. Professor, quando você falou isso lá em Sorocaba, eu me identifiquei muito, porque eu fui salva pela leitura, eu fui salva pelo conhecimento. Quando eu era menina, eu não tinha identificação com o meu universo ao redor. Se não fosse a Clarice Lispector, se não fosse Machado de Assis, se não fosse essa sede de conhecimento, eu não estaria aqui. Fui salva por tudo isso. Então, assim... E é bacana isso, né? Então, eu realmente... Quando eu vi, falei assim, eu tenho que contar. Agora, eu estou achando bom que está misturando as duas lives que eu faço. Então, eu acho que, assim, mas eu já quero saber a sua história com detalhe. Eu ainda vou fazer ela sozinha. Não, nós vamos fazer. Mas olha só, o que é importante, eu queria fechar a questão da documentação científica que eu uso. Porque, na prática, pode acontecer de você estar num local em que não há, por exemplo, um perito psiquiatra. Mas olha só que interessante. Eu juntei documentação médica, eu juntei documentação de meio ambiente, eu juntei documentação científica. Eu produzi uma prova que o juiz pode não precisar fazer a perícia. Como assim, Sotero? Artigo 472 do Código de Processo Civil. O juiz poderá dispensar a perícia se houver material fático e científico capaz de convencê-lo. Então, nesses casos, eu chego no juiz e digo, doutor, o senhor não tem perito especialista? Bem, então essa é a ideia que você daria para o seu cliente no interior, que você estava falando lá atrás? Então, eu trouxe tudo para o senhor julgar. O senhor julga na forma do artigo 472 do Código de Processo Civil. Não faça perícia. Eu trouxe documentação científica, eu trouxe documentação da patologia, eu trouxe documentação do meio ambiente, só falta o senhor julgar. O 472, professor? Tá fácil aí? Tá, professor, eu já faço a live com o CPC do lado. Aqui, ó. É isso. Que lindo. Professor, é uma live especialista. Muito legal. O laudo o 72. O juiz 472. O juiz poderá dispensar prova pericial quando as partes na inicial e na contestação apresentarem sobre as questões de fato, pareceres técnicos ou documentos elucidativos que consideram suficiente. Nossa, parece que tem um erro de português aqui. Não tem, não. É porque eu li... Olha só que importante. Olha só que importante. Imagine que eu chego... apresentar que considerar suficiente. Professor, mas aqui, se for no caso de insalubridade, que é obrigatória, não pode, né, professor? Não. Então tá. Aí eu preciso fazer a perícia, porque daí pode dispensar.
Imagina que eu entro com uma ação de insalubridade e junto um PPP que diz ruído de 112 decibel. Porque uma questão que eu esqueci de falar, e ela é muito importante. Quando eu trato de insalubridade, o agente agressivo, ele pode ser qualitativo ou quantitativo. O ruído é quantitativo. Mas, por exemplo, cloro é qualitativo. O simples fato de ter cloro no meio ambiente do trabalho, eu não preciso medir a concentração dele no meio ambiente para descobrir se ele é insalubre, não. Cloro está no meio ambiente do trabalho, é insalubre. Imagine que no PPP do trabalhador diga cloro. Dentre os agentes agressivos, cloro. Eu não preciso ir lá no meio ambiente de trabalho para medir. O cloro está ali, há uma confissão. Se ele trouxe... Há uma confissão. Aí, o que eu tenho neste caso? A chamada perícia simplificada. Eu posso chamar um perito e perguntar para ele, o cloro é qualitativo ou é quantitativo? Ele diz qualitativo. Precisa medir concentração? Não precisa medir concentração. Acaba, fecha o vídeo e julga. Nossa, mas olha só que interessante. Olha só que interessante. Para descobrir isso, eu estudei a norma regulamentadora número 15 do Ministério do Trabalho. Então, tarefinha para todo mundo aqui. Estudar do artigo, os 20 artigos do CPC, só 20, né, professor? Não é? 464 seguinte. Começa qual, professor? Qual número que o senhor sugere? Do 464. Gente, comece no 464 e vamos até... Até o 484. Até o 484. Eu vou escrever aqui, né, professor? Isso. 464 até 484, né, professor? Isso mesmo. Ó, eu vi aqui um elogio para o meu filho. Queria agradecer. O Rodrigo é ótimo mesmo. Que gracinha. Ô, professor, olha deixa eu falar só uma coisa antes de você terminar aí. Não. O 473, que você falou. Dentre todos esses artigos que nós citamos, 20 artigos, o mais importante para mim é o 473. Eu também gosto muito dele, professor. Por quê? O perito, no Código de Processo Civil de 1973, cada perito usava uma metodologia para fazer o laudo pericial. Isso. O 473, ele obriga o perito a cumprir toda a narrativa que está no artigo. Isso. Então, ele diz que o perito deve descrever o objeto da perícia. Por quê? Porque o perito precisa dizer o que ele está fazendo. Outra questão importante que o 473 diz, dentro dos seus artigos e dos seus incisos, ele diz o seguinte: o perito tem que analisar as questões com cientificidade e metodologia, comprovando que o método é aceito pelos especialistas do objeto da perícia. Então, o perito não pode achar mais. Não, eu acho que, eu penso que, não pode. Outro que eu acho importante, professor, é aquele quando o juiz discordar, ele tem que justificar de forma científica. Eu esqueci o número dele agora. É o 479. Exatamente. Mas o mais, viu? Ele tem que discordar. A discordância do juiz é com relação ao método. Só o método. Ele não pode discordar do perito. Eu não gostei da sua conclusão. Seu olho é... Não, ele tem que falar o método que você utilizou. Então, agora o que eu mais gostei foi ter acabado com o 131, né, professor? E tem uma coisa muito interessante no 473, Patrícia, que ele diz o seguinte: o perito não pode ultrapassar o limite do objeto da perícia. E isso é muito importante para nós. Eu vou fazer uma reclamação trabalhista dizendo que fulano sofre com um problema de ombro. Ou eu vou fazer uma reclamação trabalhista pedindo insalubridade porque o trabalhador está exposto a produto químico. Muito bem. O perito, na hora que ele examina, o perito médico, a hora que ele examina o trabalhador,
que foi lá pedir, porque ele tem um problema de saúde, se ele descobrir outro problema de saúde, ele não pode relatar, porque extrapola o objeto da perícia. Se a perícia foi para examinar o coração, tem que examinar o coração, não pode examinar a perna, não pode examinar a coluna, não pode examinar o ouvido, porque extrapola o limite da perícia. Se ele foi fazer uma perícia para um produto químico e lá ele viu que tinha periculosidade, ele não pode falar sobre periculosidade, porque extrapola o objeto da perícia. O que nos obriga, quando fazemos uma petição inicial, a falar sobre tudo. Lógico. A descrever o ambiente de trabalho. Isso. Né? Isso é muito importante. Outra questão importante que tem lá no artigo 473, o perito deve responder objetivamente os quesitos. Acabou esse negócio de vir laudo prejudicado. Isso. Então, mas eu preciso dizer isso para o juiz. Doutor, não cabe vir laudo prejudicado. Por quê? Porque há uma ilegalidade, uma nulidade na perícia, porque ele não está cumprindo o código. Isso foi até objeto de pergunta do Luiz Carlos, que estava assistindo. Perguntou sobre isso. Até foi É importantíssimo isso. Né? Então, assim, o 473, a gente precisa ler com bastante atenção, porque ele traz, inclusive, para a gente um roteiro de perícia. Isso. Um roteiro de perícia. E nós vamos ter muito para frente. Eu acho que o teu horário já está adiantado já. Não. Nós vamos ter que fazer mais uma live sobre compliance, a gente completa o restinho que a gente tinha de pergunta e o que você faz. Tá bom. Aí depois eu vejo uma data com você. Eu até tenho uma agenda. Não, a gente vê uma data. Só para dizer para vocês, então, assim, o papel que a prova passa a ter na vida da advocacia. Não, professor, que fazer prova... Fica à vontade de falar o que o senhor quiser. Eu estou de boa aqui, viu? Ó, e a audiência está alta também. Então, não tem... eu penso assim, que a gente precisa utilizar as possibilidades que o Código de Processo nos dá. Caramba, se o Código de Processo me dá a possibilidade de fazer uma discussão científica, por que eu vou diminuir essa possibilidade? Sodero, mas dá trabalho. No pain, no gain. Né? E uma outra questão importante, além da questão estrutural, da questão humana daquilo que eu estou fazendo, é também um momento de aprendizagem. Isso. Hoje eu atendi um colega de Natal que falou, Sodero, caiu uma coisa aqui na minha mão, eu não consigo fazer, você pode me ajudar? Claro que eu posso te ajudar. Mas vamos fazer o seguinte, antes de eu te ajudar, você vai ler do 464 ao 484. Depois que você lê, a gente senta para conversar. Lógico. Porque ele falou, mas Sodero, tem certeza? Eu falei, claro que eu tenho, sabe por quê? Porque isso vai despertar você para a nossa conversa. Porque senão fica um monólogo, não é um diálogo. Não, para eu chegar aqui para falar com você, eu já tive que andar um pouco, né, professor? Eu tive que consultar. Você é muito competente, Patrícia. Você é muito competente, não precisou andar nada. Precisei, professor, precisei recorrer à Nessa para algumas coisas, porque eu não sei quase nada de previdenciário. Na parte de... Mas assim, eles são muito importantes. Nós podemos utilizar o mecanismo de um processo, isso é muito importante. Eu fiz a prova do previdenciário, eu posso usar no trabalhista? Posso. Sodero, isso é prova emprestada? Se a gente for ler o Código de Processo Civil, não é prova emprestada. Por quê? A prova emprestada, ela precisa ter mesma parte. E lá no previdenciário, a parte é o INSS. Ela não é empresa. Então, quando eu trago a prova previdenciária para o processo do trabalho, eu estou usando uma parte que não foi parte do processo previdenciário. No entanto, houve uma evolução da discussão da prova emprestada. O STJ, numa decisão de 2016, da ministra Nancy Andrighi, ela disse o seguinte, nós precisamos ampliar o que é prova emprestada. E a prova emprestada não precisa necessariamente ser entre partes.
Então, hoje eu uso a decisão da ministra Nancy Andrighi para dizer é prova emprestada, sim, senhor. O que muda? É que eu preciso trazer um contraditório. Então, a empresa, neste caso, ela vai poder se manifestar sobre essa prova. Ela pode dizer, olha, eu não concordo com essa prova, porque essa prova, metodologicamente, ela está equivocada, cientificamente ela está equivocada. Então, é lógico que a empresa pode se contrapor à prova, é lógico que ela pode trazer um assistente técnico, trazendo argumentos que o INSS não levou lá no processo previdenciário. Né? Mas é perfeitamente possível fazer a prova. Sim. Claro que ela é possível. Sim, sim. Professor, está chegando ao final, uma pena, está tão prazeroso. Eu queria agradecê-lo imensamente. Olha, foi uma grata surpresa, não poderia nem falar, porque eu já sabia que você era talentosíssimo, mas a grata surpresa foi a interação, sabe? O tanto que foi gostoso te ver ensinar a gente assim, com esse amor, com essa dedicação, com essa generosidade. Professor, você é lindo como professor. Muito. Você é grande mesmo. Ô, Patrícia, eu só posso agradecer o seu convite, a sua generosidade comigo, a amizade da Lécia, que nos colocou junto novamente. Dizer para quem nos está assistindo que trabalhar com direito social não é fácil, nunca foi fácil. Mas todos vocês que trabalham com direito social, vocês são credores da minha admiração e do meu respeito. Porque vocês trabalham para a nossa gente. Atrás de cada processo físico, atrás de cada processo digital, o que tem é gente. A nossa gente. E dar voz qualificada, dar voz, oferecer a voz qualificada a essa gente, só pode traduzir que essa advocacia, que vocês fazem uma advocacia que nós aqui temos que exaltar, que nós aqui temos que bater palma, que nós aqui temos que dizer para o mundo que existe esse tipo, essa espécie de profissional que faz cumprir a previsão que o artigo 133 da Constituição nos trouxe, Isso. Que é justamente representar essa nossa gente. E tem uma passagem muito interessante do meu professor de doutorado, Raul Zaffaroni, que é um argentino sensacional, que fala sobre direito social, na área criminal, mas ele fala de direito social, que num debate comigo na Argentina, ele me perguntou, você conhece sua gente? Quem é a sua gente? E no final ele me fez uma pergunta, você consegue nominar sua gente? E ele responde para mim, Sodero, a sua gente é o cidadão, e o cidadão é a maior autoridade de todas. Então, quando você advoga para o cidadão, você dá voz qualificada para a maior autoridade de todas, mesmo respeitando as outras autoridades constituídas. Então, vocês, meus queridos, são credores da minha admiração e do meu respeito. Muito obrigado. Eu agradeço demais, agradeço todas as pessoas que estão nos assistindo, que nos prestigiaram e não deixaram um minuto de estar aqui conosco, que a gente protelou, mas por vocês que a gente fez isso, né, professor? E pelo prazer de estarmos aqui com vocês. Um abraço em todos e um beijo. Professor, logo teremos mais live com você, viu? Muito beijo. Obrigado mais uma vez. Uma boa noite. Fiquem com Deus. Se cuidem. Muito obrigada, professor. Obrigado a vocês. Até logo. Tchau.